Quer saber por que a empresa do Alfredo ficou atolada nas dívidas? Improviso, passo maior que as pernas, uma série de descaminhos que ele não tinha noção do que estava fazendo. É comum o que aconteceu com ele acontecer com inúmeras empresas. O que é passo maior que as pernas? É dar um passo sem fazer todo um planejamento das estruturas para poder dar esse passo. Qualquer ampliação, qualquer tecnologia nova, qualquer loja nova, ambiente novo, sede própria, tudo isso precisa de ter os cálculos, as análises, as projeções, verificar os riscos. Nada disso foi feito com o Alfredo. Olha, eu estou contando para você aqui uma história real. O nome do Alfredo, claro, é um pseudônimo, mas o Alfredo fez algo que é comum ser feito. Vamos falar ainda sobre essa questão do passo maior que as pernas. Ele abriu 2 lojas a mais sem capital, acreditando que se fizesse o esforço e tal, teve problema com o fornecedor, não conseguiu pagar em dia, começou a faltar produtos, e assim ele foi criando um problema. Aí ele achou que resolveria isso investindo no marketing que não tinha uma direção adequada. Novamente o improviso. Improviso. Pense nisso. Quanto que a gente vê isso hoje? O brasileiro, já falei aqui várias vezes, ele é muito empreendedor, é muito batalhador, ele conquista, a partir dos seus esforços, muitos patamares de desenvolvimento, mas ao mesmo tempo é muito improvisador. Primeiro ele atira para depois ver os estragos. Não vai funcionar, não funciona. Já foi a época que o improviso dava para ser remediado. Hoje os estragos são grandes porque o ambiente ele é diferente. Daí o Alfredo começou uma nova etapa de enganos. Como que foi essa nova etapa? Começou a fabricar dinheiro. Eu tenho alguns vídeos que você pode depois buscar, alguns áudios, alguns podcasts, que você pode buscar que fala disso, que fala do dinheiro fabricado. Ele começou a fabricar dinheiro. Começou. Como que fabrica dinheiro? É quando você tem um recurso que você não produziu a partir de uma operação que gerou lucro. Aí começa essa novela de fabricar dinheiro. No banco, empréstimos pessoais, o Alfredo começou a fazer isso. Estou falando que não devemos buscar recursos de parceiros financeiros? Não estou dizendo isso para você. Não é isso. Porque o parceiro financeiro ele é essencial para empreender e não para pagar o passado. Porque se você pega um recurso, fabrica esse dinheiro a partir de um banco, sem mudar a sua gestão, a sua lucratividade, sem criar um plano, que é o que nós vamos falar daqui a pouco, o meta-lucro, você vai estar cavando o buraco, cavando e pondo terra por cima, cavando e pondo terra por cima. E é o que o Alfredo fez. Dinheiro fabricado não para empreender, dinheiro fabricado para pagar o passado. E isso condena você, o passado condena. Quando você não sabe lidar com o passado, como que vai saber lidar com o aqui, com o agora e com o futuro? Porque o futuro depende do aqui e do agora, né? Então, ele pegou o dinheiro, não deu conta de pagar, pegou mais dinheiro, não deu conta de pagar, então ele fazia mais e mais, foi usando todos os seus créditos, até que foi para o agiota. 1 agiota, 2 agiota, 3. Não vou falar 4, 5, porque ele nos buscou e aí nós parou nos 3. Essa é uma história real, recente, tem muitos porquês. Falácias, improvisos, falta de conhecimento de como lidar com esse ambiente. Claro, para tudo uma solução, quando nós queremos. Então, a jornada de transformação, ela primeiro teve no Alfredo a vontade de querer realmente fazer a transformação. Então, ele
foi alguém corajoso e com muita vontade, porque chegou também no fundo do poço, né? O último agiota já estava numa situação grave, que você sabe que tem algumas pessoas nessa área que elas ameaçam. Então eu já tinha colocado a última pá de terra em cima do buraco que ele cavou, né? E aí nós começamos a fazer uma outra jornada para tirar ele das dívidas, que estava como uma bola de neve cada vez maior, e gerar uma condição de liquidez. Não entramos com recuperação na justiça, foi extrajudicial. Mudamos o modelo de lucratividade dele para um modelo que permitisse ele gerar uma condição perante a situação. E aí, claro, o desapego, porque com 3 lojas ele não tinha condições de fazer estoque, de gerar capital de giro para poder bancar a operação, bancar as vendas. Então, nós começamos a estratégia de vender uma das lojas e, com isso, nós geramos capital para estoque das outras 2. Foi muito importante essa jornada, muito importante. Paciência, porque o tempo foi mais de 2 anos para colocar o trem nos trilhos novamente, muita paciência, perseverança para seguir em frente. Então foram 2 anos, muita dedicação, muitos altos e baixos emocionais, porque às vezes os credores ameaçavam, tinha muita dificuldade disso. Mas a meta-lucro é uma metodologia que gera uma condição nova, busca a reserva desse lucro que chegou para o capital de giro, capital circulante líquido, e daí nós buscamos qual era a condição de amortização das dívidas e fomos criar um ambiente junto aos fornecedores e aos credores. O credor ele quer receber. Então, é uma força sua, ele quer receber. Se você usa essa força, ele vai te ajudar. Mas se você fica forçando, não vai ao encontro do problema, foge, cria outro problema, não resolve. Então, parabéns ao Alfredo, merece palmas pela coragem e pela vontade. Vontade e coragem. A vontade é esse motor que coloca-nos na direção. E os ventos contrários não impedem de prosseguir, porque é como um leme que pega o vento contrário e coloca na direção adequada. E a coragem para os altos e baixos, porque tinha dia que ele acordava achando que não podia levantar da cama, que estava muito ruim. Mas daí levantava a si mesmo, ia em frente, seguia à risca o que nós colocamos, e depois de 2 anos, 2 anos não tinha zerado as dívidas, tá? Mas 2 anos ele respirou num fluxo de caixa que permitia ele, além de pagar as parcelas das dívidas, ter capital de giro para bancar a operação, ter lucratividade, que ofereceu essas condições, e começamos a ter uma reserva técnica para bancar 6 meses das despesas. Eu gosto de 1 ano. Eu gosto de uma reserva técnica de 1 ano. Mas, com a situação que estava desesperadora, nós chegamos a 6 meses de reserva técnica. Porque o mercado é assim, ele faz altos e baixos, ele tem depressão, ele tem várias situações que ele gera para nós. Então eu convido a você, desate esse nó, ative uma empresa rica de mentalidade, rica de valores, rica daquilo que você deve oferecer para sua família, para sua intimidade, para viver a vida dos seus valores que merecem ser vividos. Ative a empresa rica.